Boa noite, boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, mais um encontro gostoso. Hoje, a pedidos. Boa noite, vamos entrando, Cláudia. Oi, Tereza. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do método e dos procedimentos das constelações. Apesar de muita gente saber, muita gente me pediu, porque eu faço muitas dinâmicas, né? Então, muita gente me pediu para falar um pouquinho sobre isso. Vamos aguardar só um pouquinho as pessoas entrarem. Toda quinta-feira, às 20 horas, eu estou fazendo uma live a respeito do pensamento sistêmico, do olhar sistêmico. E eu sempre gosto de fazer dinâmicas, né? Dinâmicas para vivências pessoais, né? Para que as pessoas possam se trabalhar um pouco, ter essa... Oi, Desângela, boa noite. E as pessoas possam se trabalhar, né? Porque o mais importante hoje e sempre é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não consegue ir a lugar nenhum. Você vai até onde o seu ego ou a tua imaginação te leva, mas não onde a tua essência precisa ir. Então, vamos aguardar só mais 2 minutinhos e aí a gente começa a falar um pouquinho. Eu resolvi falar um pouquinho sobre essa abordagem, né? Tem muita gente me pedindo. Apesar de muita gente já conhecer, durante o processo da live eu vou fazer uma dinâmica de campo, porque eu sou bem didática, eu aprendi isso com o Gunther, então eu gosto de ser didática, eu gosto de que as pessoas se trabalhem. Oi, Vânia, Cris, vai entrando. Sejam bem-vindos. Bom, eu quero falar um pouquinho, porque existem muitas lives que falam sobre isso, muitos livros e tal, já está bem comentado, mas sempre a gente aborda alguma coisa que alguém não percebeu, que a gente não entendeu. Boa noite, Elane. Grandelli pode entrar, boa noite. E toda a sessão das lives que eu faço, eu gosto de fazer as dinâmicas, porque você se trabalha. Quanto mais você tiver trabalhado, melhor. Então as pessoas me pediram para falar do método, do procedimento, e eu vou abordar um pouquinho isso, mas em 1 hora, gente, não dá para falar sobre tudo, tá? Então nós vamos falar aquilo que der, o tempo que der, tá bom? E aquilo que é fundamental, que é primordial dentro do campo das constelações. É um tema muito extenso, né? Em 1 hora não vai dar para a gente falar tudo, mas uma pincelada boa a gente pode dar. E eu vou ficar aberta para as perguntas. O que vocês quiserem perguntar a respeito, qualquer dúvida que vocês queiram tirar, é só fazer, tá bom? Não esqueçam de que nós vamos fazer durante a live um experimento didático, que eu acho que é importante para todos. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse método foi criado por um alemão chamado Bert Hellinger, acho que todo mundo já sabe, já conhece, do qual eu tive o privilégio de fazer parte dos trabalhos realizados por ele aqui no Brasil, dos primeiros trabalhos realizados aqui por ele. E ele, na realidade, o Bert, ele nunca formou uma turma didaticamente. Ele veio se formar agora, bem pouco, mas sempre nós tínhamos que correr atrás do Bert, né? E beber da fonte das constelações dele, daquilo que ele mostrava durante os trabalhos. Não era uma dinâmica montada, né, para que você fizesse um curso ordenado. Quem começou a fazer isso lá atrás, pensou nisso, foram os alunos mais importantes dele, né? Até que se formou a primeira turma formal no mundo. A primeira turma formal no mundo foi realizada aqui no Brasil.
Nunca ninguém tinha feito na Europa, em lugar nenhum, nem na Alemanha mesmo, havia um treinamento, um curso moldado para isso. Então, eu tive o privilégio de ser a pioneira aqui no Brasil, fiz parte dessa primeira turma com Décio, com Fernando Freitas, Décio e a Ilma e outros, né, que estão aí trabalhando até hoje nesses 20 anos de constelação no Brasil. E o primeiro treinamento aqui se chamava Primeiro Treinamento Latino-Americano em Constelações Familiares, abordagem sistêmica e fenomenológica de Bert Hellinger, que foi certificado pela ISCA e pela IAG. E a IAG era um grupo de trabalho internacional em soluções sistêmicas, tá? De acordo com Bert Hellinger, que fez parte durante muito tempo desse grupo. Essa primeira turma foi realizada aqui no Brasil, foi administrada, né, os 3 professores que fizeram parte, os docentes desse curso, foi o Gunther Weber, né, que foram os melhores alunos, eu acredito, né, que eu sou fã, não é porque eles foram meus professores, mas eu passei na mão de muitos professores. Eu fiz muitos cursos de constelação nesses anos todos, e antes de eu começar a dar curso de constelação, eu já trabalhava uns 8 anos com constelação antes de começar, né? Então eu me embasei bastante, eu fiz mais de 1000 constelações, eu tinha muita prática, e a prática é que te leva à perfeição. Não dá para você sair ensinando coisas que você ainda não trabalhou em você mesmo. Então essa primeira turma foi administrada pelo Gunther Weber, que é um psiquiatra, que escreveu o livro A Simetria Oculta do Amor, né? E também ele deu cursos organizacionais do qual eu fiz parte aqui. Ele era muito preciso e muito didático, Gunther. Ele era fantástico. Era, não é, mas ele, infelizmente, não vem mais para o Brasil e não está vindo mais dar curso, que é uma pena. O Jacob Schneider, que tem vários livros escritos, que vocês já devem conhecer, e ele que me fez entender as ordens do amor, na realidade. Pela gentileza, pela delicadeza, pela amorosidade da condução dele durante as constelações. Foi aí que eu percebi o que eram as ordens do amor fluindo no campo. Porque até então o Bert era muito mais duro, era muito mais severo, né? E ele não tinha aquela gentileza que o Jacob tinha, na realidade, lá nos primórdios. Eu estou falando disso há mais de 20 anos atrás. E a Sieglinde Schneider, que foi a esposa de Jacob, que nos deu aula também, e foi ela que criou os movimentos de constelações individuais com os bonequinhos Playmobil, né? E foi com ela que nós aprendemos a atuar e fazer os trabalhos individuais, que foi excelente. Então, desde essa época que a gente tem essa experiência. Então, eu estou atuando nesse trabalho há 20 anos, né, praticamente. É um pouco mais que eu comecei os estudos, mas há 20 anos que eu pratico. Eu dei cursos em vários estados do Brasil e eu tenho meu próprio treinamento que eu chamo de Curar o Curador. Por que eu chamo de Curar o Curador? Para mim é fundamental, né? Sempre foi fundamental levar para os alunos essa dinâmica das constelações, a didática, você experimentar em si mesmo, você trabalhar as suas próprias questões. Porque imagina você que você está atendendo um cliente, fazendo uma constelação, e o cliente traz para você um conteúdo que você ainda tem mal resolvido dentro de você mesmo. Porque não é porque nós somos facilitadores que nós não temos famílias, que nós não temos problemas, né? Então, é muita prepotência nossa achar que nós somos todo-poderosos. E não somos. Então, isso é a primeira coisa que o facilitador não pode ter. Ele tem que ser humilde o bastante para poder olhar para as suas próprias questões. Porque senão é muito fácil apontar para o outro e dizer qual é o problema dele, o que ele pode fazer, o que é melhor para ele. Mas isso é o que eu acho, né? E o que eu acho, isso é bom para mim, não é bom para o outro. E o outro é que tem que buscar as suas próprias
curas internas, né? E quando eu chamo curar o curador, não é uma prepotência nem uma arrogância minha dizer que eu que estou curando. Não, ninguém cura ninguém, a não ser que ele queira, né? Então, quando o facilitador, o aluno de constelação, ele trabalha a si próprio, ele traz essa dor dele à tona e ele consegue olhar para os traumas e reverenciar e reciclar e ressignificar isso, ele trabalha de uma forma muito mais imparcial, né? Sem achismo, sem crenças, sem preconceitos ou conceitos já formalizados dentro de si. Porque isso é a coisa mais importante dentro do campo. E é o que a gente espera, inclusive dos nossos representantes. Eu vou falar sobre isso. Então, o facilitador, ele não espelha a dor dele no campo do outro, né? Porque isso é passível de acontecer. É passível de acontecer dentro de um consultório de psicologia, ou seja lá qual for, de qualquer outro tipo de terapia. Então, para ajudar os meus alunos, né, por conta desse projeto que eu sempre tive de ser bem didática, de fazer com que as pessoas vão treinando, eu criei esse livro, que eu chamo de Dinâmicas Ocultas, que já está na 3ª edição. Então é um livro que está vendendo muito bem, porque vários terapeutas que têm grupos de cursos e treinamento estão usando ele para os seus próprios alunos, porque ele ajuda o aluno a desempacar muitas vezes, porque é muito arriscado você entrar num campo que não é seu, você trabalhar um cliente, a família desse cliente, você está entrando num mundo muito particular, né? É muito especial e muito delicado, né? Você tem que ser muito gentil, tem que ser muito cuidadoso para esperar que o fenômeno do campo te mostre o melhor caminho, né? E não aquilo que você acha que seria bom para o campo. Nós não temos esse poder todo, né? Então, através das mini constelações, que tem muitas nesse livro aqui, com meditações e pequenas dinâmicas, elas se transformam às vezes em grandes constelações, porque o essencial, como dizia o Bert, é muito simples. Você não precisa botar milhões de gente no campo. Não, quanto menos melhor. À medida que nós vamos precisando, é que nós vamos acrescentando às pessoas, os personagens que fazem parte daquele enredo que vai nos mostrar a melhor solução. Bom, então para falar um pouco do método, o cliente traz uma questão para nós, de importância para ele, né? De que ele precisa resolver, que está afligindo ou que está perturbando a vida dele. Pode ser qualquer coisa. Ele pode ter um problema físico, de um sintoma, por exemplo, ele pode ter um bloqueio de personalidade, um bloqueio de falar em público, por exemplo, ele pode ter uma trava porque ele não consegue dar certo nas relações, ele pode ter um problema com o relacionamento, com um pai, com uma mãe ou com um irmão, enfim. Seja lá o que for, o objetivo é que ele venha atrás de achar uma possível solução para aquele campo que não está fazendo bem para ele. Esse é o primeiro dado. É para isso que nós buscamos a terapia. E como a constelação é uma terapia breve, não é uma terapia que você faça toda semana. Terapia de constelação não se faz toda semana, tá? Isso não existe em constelação. Então, a constelação ela precisa de um tempo, porque a constelação ela aborda todo o seu sistema, que são várias dimensões de campos de consciência, apesar de ter uma consciência da alma familiar, digamos assim, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, dessa inconsciente familiar, que esteja como uma nuvem do computador, por exemplo, com todos os arquivos.
É isso que nós vamos abordar quando a constelação ela ressoa, né? Nessas pessoas que estão ali representadas por pessoas ou por bonecos, não importa. O facilitador, na realidade, ele tem que perguntar muito pouco, né? Muito pouco ele pergunta para o cliente. Por que eu pergunto pouco? Tem gente que pergunta e fica sabendo muito detalhe. Isso confunde a cabeça do campo e confunde a cabeça do facilitador. Porque ele pode querer interpretar e achar que é isso ou que é aquilo e distorcer o campo e não usar o que o Bert sempre falou, que o que vai nos mostrar é o fenômeno. O campo ele se mostra, o campo ele nos traz aquilo que é essencial e prioridade para o cliente. Não somos nós que sabemos o que é prioridade. Às vezes você pode pensar que é uma coisa e de repente o campo te mostra outro caminho totalmente diferente daquele que você imaginava. Então, se você vai atrás da sua cabeça, do seu achismo, porque você já sabe que a mãe abandonou, que isso que aconteceu, que não sei o quê, você atrapalha o campo, você confunde o campo e você não é um bom facilitador. Desculpe dizer isso, mas é verdade. Porque você não pode interferir. Ninguém pode interferir. Inclusive os representantes, que é uma coisa que nós, como facilitadores, temos que deixar isso muito claro quando vamos fazer uma constelação. Bom, o importante, quanto menos os representantes souberem a história, os detalhes da história, sobre o que o representante quer, melhor. Eu, às vezes, faço até uma constelação oculta, que eu chamo, sem dizer para os representantes quem eles representam. Muitas vezes eu faço isso, porque eu quero é que ele sinta, eu não quero que ele interprete. E quando uma pessoa ainda é muito mental e ainda não tem essa percepção do sentir, ela ouve a história e ela quer interpretar segundo aquilo que ela acha que é o certo. Então, se ela toma uma atitude de iniciativa própria diante da constelação, porque ela acha que vai ajudar o cliente, ela está estragando o meu trabalho, principalmente o trabalho do cliente. E ela acha que está ajudando. Porque ajudar é uma coisa muito complicada, que isso é é outro estudo, é uma outra live, tá? Bom, como muitas pessoas ainda não têm o pensamento sistêmico, elas querem interpretar e acham que é bom para o cliente, aí vai lá, fala coisa que não é para falar, toma iniciativa que não é para tomar, e isso atrapalha. Bom, o que nós fazemos? Porque eu acho que quando você faz isso, você está interferindo num campo que não lhe pertence. É uma invasão de privacidade. Se você parar para pensar, é isso que está acontecendo. Uma invasão, né? Você invadir o campo do outro para dizer para ele o que ele tem que fazer, o que você acha que é bom para ele. Nós não achamos nada. Quem somos nós para achar o que é bom para o outro? O outro é que tem a capacidade de escolher e de assumir a responsabilidade por aquilo que é bom para ele, né? Bom, o que é importante para um constelador é confiar no representante, naquilo que o representante sente, no físico. Então, você escolhe alguém para representar um pai ou uma mãe, e essa sensação física é que vai fazer com que ele faça alguns movimentos. Movimento para trás, movimento de ir para frente, movimento de virar para o lado. Cada movimento desse é estudado na técnica para que serve. Isso é a didática do campo. E o facilitador, quando ele participa de um curso, de um treinamento, o facilitador que tem essa visão e essa experiência passa para o seu aluno, que é o que eu faço o tempo todo, ensino esses detalhes, né? A mão, o pé, a virada de olho, um movimento corporal, tudo tem uma leitura, né? E a leitura é aprendida dentro do treinamento. Então, é importante que o representante ele sinta na pele dele, né? Ele se coloque na pele do outro
que ele está representando o que o outro sente, não o que ele sente em relação a essa história. Percebeu a diferença? Porque uma coisa é o que eu sinto. E é muito interessante nesse trabalho que quando você tem uma dinâmica de grupo, nós somos um campo que está a serviço de outro campo. E nós somos um. Na nossa família pode ter acontecido uma história parecida, igual. E muitas vezes o representante ele é chamado para aquele campo, para aquela representação, e não à toa, porque ele tem algo dentro dele que ele precisa vivenciar, que ele precisa perceber e dar uma tomada de consciência, porque ele se coloca a serviço daquele campo que não é dele, mas ao mesmo tempo ele está a serviço do campo dele. Então, quando nós vamos a um grupo de constelação, quando nós trabalhamos, por exemplo, num grupo, todas as pessoas que estão ali representando, que estão olhando, que estão observando, elas também, de alguma forma, estão sendo trabalhadas. Sabe? E muitas delas sentem um impulso, às vezes, de entrar no campo. E muitas vezes faz todo sentido, porque precisava realmente de um outro personagem dentro daquele campo. Então, existem muitas facetas que o aluno aprende durante o treinamento para ele entender essas dinâmicas e como ele deve agir. Isso é fundamental. E quando o representante sente no próprio corpo as sensações, por exemplo, uma vontade de chorar, de repente você se coloca diante de alguém e você não conhece essa pessoa, você nunca viu na sua vida, ela está lá como você, pela primeira vez para participar de um trabalho, e aí você começa a chorar. Aí você para pensar, eu estou chorando por quê? Você só se esquece de que naquele momento não é você. Esse é um campo anímico, onde você sente... Quando você entra numa sala e às vezes você senta ao lado de alguém, às vezes você sente um incômodo, ou você olha para alguém, você sente um incômodo, o que você faz? Você se levanta e sai fora. E tem gente que você se sente tão confortável naquele ambiente, naquele lugar. É isso. É o campo anímico do lugar, a sensação do campo energético que traz para você uma vibração física nos seus sentidos. Não é na intuição, não é na tua crença, não é no teu mental, naquilo que você acha que pode ser. Não, é no sentir. E isso é um dos nossos sentidos que às vezes menos nós usamos, né? E nós precisamos aprender a ter essa percepção. Essa não é intuição, é uma percepção, é uma sensação física. Bom, esse campo é uma projeção feita pelas imagens do cliente. Então, como é que isso funciona? O cliente, ele vem com uma nuvem na cabeça, que seria o hardware do computador, onde ele tem todos os arquivos transgeracionais, familiares, culturais, do seu campo todo, né? E esse campo, o que acontece? Ele muitas vezes, por exemplo, você tem um computador, mas você tem um hardware do computador que muitos dos programas que estão ali dentro tiram a energia, muitas vezes, sugam eu não sei muito bem de informática, mas ele tira um pouco da energia ou do espaço que você tem, porque eles comem isso. Mas você nem sabe que arquivos são esses. Assim somos nós. Exatamente isso. Existem memórias, existem arquivos que você tem, transgeracionais, pessoais, até da sua infância, que você já não lembra mais, que você passou por situações, mas que estão lá arquivados. E eles tiram a sua energia e a sua forma de agir hoje, de ser, de se expressar, né? No mundo, de alguma forma. Porque você está baseado em crenças, em dogmas, em culturas, em castrações, em abusos, em mil coisas que você passou, que você viu ou que você traz, que você repete
para compensar esse campo. Bom, essas pessoas, então, são escolhidas segundo aquilo que o cliente traz para representar esse campo familiar, esse sistema familiar. Então, por exemplo, tem uma família onde tem o pai, a mãe e 3 filhos, digamos assim. E você não se dá com o pai, ou não se dá com a mãe, ou briga com os irmãos, tem um conflito familiar, e você quer olhar para essa família, digamos. Então, nós vamos escolher um representante para cada, inclusive para o cliente. O cliente, muito poucas e raríssimas vezes, nós como facilitadores colocamos o cliente no campo. Existem casos e casos onde isso às vezes é necessário, tá? Então, nessa sala onde está acontecendo o trabalho, e vai se manifestar e se reproduzir essa história que está no inconsciente do cliente, ou seja, nesse campo, nessa nuvem morfogenética, né, familiar do cliente. E aí eu queria só dar uma pincelada para falar para vocês que a hipótese dos campos morfogenéticos foi explicada por Rupert Sheldrake, sobre um campo que se repete várias vezes até criar uma forma, né? Então, porque o cérebro também, ele funciona assim. E a família e o campo familiar, esse inconsciente, é como se fosse um cérebro da família. Então, ele vai, se repete, essa história se repete, e ela acaba se perpetuando. Até que, em dado momento, alguém chega numa constelação e vai até o momento onde tudo começou. Ah, foi na 3ª, 4ª geração. Eu já fui a 7ª geração de abandono de filhos por mulheres. E foi um trabalho belíssimo, né? Como é que eu cheguei lá? Isso é outra coisa que faz parte da formação para vocês poderem entender melhor. Não dá tempo de explicar tudo. Porque isso é uma técnica. Bom, vale a pena vocês pesquisarem no Google a respeito do Rupert Sheldrake. Ele tem alguns vídeos, é um cara muito inteligente, ele descobriu esses campos e como é que isso se recria, isso se reproduz. E numa constelação, então, nós vamos representar esses familiares e as relações. Então, assim, tudo tem energia, né? Então, esse livro tem energia, esse copo tem energia, eu tenho energia, minha cadeira, onde eu tô... Oh, querida, onde eu tô sentada também tem uma energia. Em tudo. A minha empresa tem uma energia, a minha casa tem uma energia, a minha cadeira tem, os sintomas têm um campo energético que fala, né? Então, seja lá o tema que a pessoa traga, né? Seja lá o que é, nós vamos ter que escolher uma pessoa para representar o próprio cliente e as pessoas que vão representar a mãe, o pai, ou seja lá qual foi o tema que ele traz. Por que nós escolhemos alguém para representar o cliente? Porque ele precisa ser observador de si mesmo. Ele precisa olhar para a história dele. Ele precisa entender de fora. Ele precisa, inclusive, saber o que vai na alma dele. Porque nós não sabemos muitas vezes. Muitas vezes você quer morrer e você não sabe que quer morrer. Você está indo para a morte e não sabe. E na hora, o campo te mostra. E você fica surpreso a quem você está em lealdade. E nós chamamos lealdade no campo quando nós estamos, por exemplo, querendo ir para a morte atrás de alguém que não foi aceita essa morte, ou que foi excluído, ou que foi assassinado, ou que se suicidou e excluíram porque ninguém fala sobre o assunto. Existem muitas dinâmicas ocultas dentro de um sistema familiar que nós não sabemos. E não somos nós, os facilitadores, que vamos saber perguntando, mas sim aprendendo a ler o fenômeno que o campo nos mostra. Entendeu? Bom, esse termo alma pode não parecer assim correto para algumas pessoas. Tem muita gente que não gosta disso. Que alma? O que é isso? Alma penada, alma não sei o quê.
Gente, o que é alma? Né? Eu chamo alma aquilo que anima o corpo. Então, assim, a energia que te põe em movimento, que tem arquivos, que tem sentimentos, que tem ego, que tem crenças, imagens e histórias passadas, isso é a alma. A alma é um arquivo, ela está alimentando e trabalhando o quê? Fazendo com que eu me manifeste. Se essa alma, essa energia que está aqui dentro do corpo, resolve apagar, resolve dar um curto-circuito, o corpo não serve para nada, absolutamente nada. Você não vai mais me ouvir e você não vai, eu não vou mais te ver, enfim, acabou, né? Existe alma familiar também, como o clã da família, né? De uma empresa, onde, na realidade, a constelação acontece. Nós podemos falar também como alma de uma empresa, a alma da casa, eu já falei da fábrica, do país, pois na realidade nós estamos ligados a vários campos anímicos. O país, por exemplo, ele tem um país de origem, né? Ele tem uma relação maternal, né? Com a pátria mãe gentil, com a pátria que te protege, que cuida de você, que te abraça, né? Que te dá um lugar, que te... Enfim, existem muitas leituras dentro desse campo. Por isso que não dá para falar em uma hora. Só tô dando uma pincelada, tá? Se eu estiver muito rápida, vocês falam, porque eu às vezes faço uma metralhadora aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazendo. Bom, então é através desses arquivos, na maioria inconscientes... Oi, Rejane, querida, saudade de você. Esses arquivos inconscientes que nós trazemos de histórias, de imagens, de ações, de sentimentos, que nós colocamos para andar na nossa vida. E muitas vezes não percebemos de jeito nenhum que nós estamos repetindo histórias da nossa avó, dos nossos ancestrais e do sistema cultural e transgeracional, mesmo que você nem os conheça, mesmo que você nem saiba quem são. Ah, Selene, mas aí eu vou ficar carregando a história do outro que nem... Tá bom, vamos sim. Então, essas coisas, elas trazem para nós um movimento. Qual é o objetivo do trabalho? É você ter uma tomada de consciência. Porque o que eu estava falando anteriormente, que o cérebro ele grava o trauma, porque o prazer é muito leve, não dá para gravar. O cérebro ele só grava por repetição ou por trauma, tá? Então, o que nós precisamos fazer uma observação sobre nós mesmos e na nossa cultura, em vez de a gente ficar apontando para os defeitos, apontando para os desatinos da família, para os conflitos, para as dores, a gente tem que olhar para as qualidades que vêm também dessa família. O objetivo maior do nosso trabalho no campo das constelações é fazer com que o cliente ele tenha essa tomada de consciência, de aceitação das questões que houveram no passado, mas também do que ele recebe de positivo, né? Por quê? Porque nós chamamos essa repetição de emaranhado, quando você está emaranhado em sistemas que são ruins, mas repetindo o mesmo destino daqueles lá de trás. O que poderíamos chamar destinos de bons e ruins. Então nós temos destinos bons e temos ruins, mas que muitas vezes nos mantêm ligados a determinados acontecimentos do passado e sem perceber nós repetimos. Nós precisamos ter esse outro olhar para aquilo que é bom, né? A memória transgeracional, por exemplo, é uma influência dos nossos ancestrais em nossas vidas. Da mesma maneira que nós herdamos situações traumáticas, nós herdamos potenciais, né?
nós herdamos cor de olhos, herdamos postura, nós herdamos talentos, qualidades, e é isso que nós precisamos olhar. Porque a maioria de nós fica só olhando para as dores. E assim, olhar para o passado e para as dores não faz você ir para frente, porque você traz o passado para o presente e projeta ele para o futuro. Então você não sai de trás do rabo, você fica sempre na mesma situação. Ah, obrigada. Bom, então, as memórias emocionais, elas estão muito amarradas, né, nos campos. Nós somos seres muito emotivos, muito emocionais, né? E acaba que essas memórias transgeracionais, elas são reproduzidas no fenômeno do campo através desses destinos que aconteceram lá atrás, que são reproduzidos. Quando nós colocamos no campo esse destino, ele vem à tona, essa dor, essa tristeza, é como se você tivesse que olhar para aquilo, para aquela dor profunda, e a maioria das pessoas, elas não querem olhar. Elas ficam num campo de indiferença, não é rejeição, mas num padrão mental que elas criam de autoproteção, e nós fazemos isso muito na infância, porque é uma forma de você se proteger da dor. Mas você não percebe que você acaba repetindo isso nas suas relações. Enquanto você não olhar para aquela história que te incomoda e você acolher aquela história, acolher a sua criança, acolher o abuso, acolher, perceber que você está repetindo, você vai criar mais do mesmo tempo todo. Não vai adiantar fugir. Então, eu sugiro que vocês façam uma constelação para que cada um fique no seu devido lugar. Bom, nós vamos fazer já uma dinâmica para vocês entenderem o que eu estou falando. Nós não podemos evitar determinadas compensações no campo, uma vez que a gente não olhe para elas. Assim, eu repito a história e vocês que estão vendo terão que aceitá-lo através de mim. O que eu estou falando? Eu estou falando daquele que foi excluído, que eu estou repetindo a história daquele excluído. Por que eu repito a história do excluído? Para que a minha família o aceite. Porque eu estou fazendo igual. As pessoas dizem, nossa, mas fulano está igualzinho ciclano, fazendo a mesma coisa. E aí é que eu faço mais mesmo. Porque eu quero que vocês o aceitem. Olhando para mim, vocês vão lembrar dele. Então, é uma forma de eu ter uma lealdade com aquele que foi excluído. Então, repetindo o destino difícil daquele. Como mudar isso, né? Nós temos várias formas de mudar isso. Primeiro é conhecer nossas origens, aceitar pai e mãe, para começar. Pai e mãe abre as portas da origem de onde você veio, né? Você veio de muito longe. Conhecer a nossa história faz com que você crie uma força dentro de você, que você possa olhar para esses indivíduos que vivenciaram guerra, que vivenciaram dor, e dizer, puxa, mas eles foram sobreviventes, eles foram fortes. Porque apesar de tudo, eu estou aqui. Apesar do que eles viveram, eu estou aqui. Eles lutaram para que eu estivesse aqui. Então, por que eu vou deixar de lutar? Por que eu vou perder? Por que eu vou sofrer como ele? Não, eu vou fazer algo que vale a pena viver, tomar a vida que foi dada por tudo que custou a eles. E hoje me custa muito pouco. E o que eu vou fazer é com que ele, em algum lugar, em algum espaço-tempo, se realize através de mim. É essa imagem que o facilitador acaba tendo que mostrar no campo quando as situações acontecem, é que faça valer a pena a vida que você recebeu. Puxa, Selene, mas a minha vida é muito difícil, é muito coisa, é muito isso, é muito aquilo.
é vitimação, é coitadinha. Você está fazendo o quê? Você está se desvalorizando. E você está desvalorizando a vida que lhe foi dada. E desvalorizando os recursos que você tem. Você não está olhando para tudo que você ganhou de presente com essa vida. Gente, nós não sabemos, nem nos conhecemos, nem na metade. Nós vamos morrer e vamos ficar sem conhecer a gente. Não vai dar. Vai ficar gravado assim, depois vai para o YouTube, tá? Então, você não pode se sentir merecedor de viver plenamente se você não aceita a sua história ou a história daqueles que tiveram lá atrás. Entendeu? Aqueles lá atrás passaram porque eles lutaram pela vida. E por que eu não vou lutar? Ah, mas ele morreu na guerra. Não importa. Ele morreu na guerra porque era a hora dele morrer. Talvez ele tivesse que morrer daquilo. Mas eu não preciso criar uma guerra na minha vida para ser leal a ele e não ser feliz como ele não foi, né? Então, assim, a partir do momento em que você aceita, você adquire uma nova visão sobre a sua história, sobre a sua vida, né? Sobre o seu poder. E você liberta aquele. Dentro da dinâmica, quando você cria um movimento de conciliação, de reconhecimento, de respeito, você cura aquela alma. Silene, mas ele já morreu, como é que você vai curar? A alma é uma energia, lembra? Então o corpo acaba, mas a alma não, porque ela é uma consciência, é um hardware, é um HD externo. Tá? Ele não se dissolve, ele se perpetua, ele só está aqui em evolução. Tenho muita gratidão a esse ser humano que contribuiu demais para a consteladora que hoje eu sou. Oh, meu amor, você é muito lindinha. Acompanhem ela no Olhar Sistêmico, tá? Ela faz umas lives ótimas. Podem acompanhar, Olhar Sistêmico no Instagram. Então, a partir do momento da aceitação que você tem nesse campo mórfico genético, das coisas que foram se repetindo, e você acaba se sentindo agarrado, meio que aprisionado naquele sistema, como se você repetisse, o pai bebia, você bebe, o pai batia, você bate, o pai perdia emprego, você perde. Sabe essas coisas? O pai brigava com todo mundo, ou conflitava com a família, não sei o quê, eu acabo conflitando também, eu não percebo que eu estou fazendo igual. E o que eu estou aqui fazendo, eu tenho que fazer diferente. Obrigada, Marisa. Depois você vai lá e acompanha lá no YouTube. Gente, se inscreve lá, por favor. Dê seu like, dê seu dislike para eu saber se estou agradando, se tá bom, se eu continuo ou não. E vocês vão ser informados, porque eu também tenho uma outra live que eu faço toda segunda-feira baseada no meu livro das invocações, que é um trabalho que a gente faz de agregar uma força amorosa para nós, para a nossa família e para o mundo, tá bom? Então, como eu estava falando, quando nós fazemos uma constelação dessa, nós estamos trabalhando principalmente a libertação daquele arquivo. Porque o hardware daquele parente lá atrás, daquele ancestral da quarta geração, é um arquivo. É um arquivo que está no teu HD, que vai estar no HD do teu filho e vai estar no HD do seu neto. Dá para você entender isso? Quando você vai lá naquele HD, lá atrás, e faz uma harmonização, não é você que faz, o campo, ele se coloca e ele faz as pazes com alguém, ele libera lá atrás a perpetuação para os seus netos e os seus descendentes. É esse o objetivo do campo, porque isso é uma tomada de consciência diferenciada que o campo começa a observar. Bom, e aí sim, você pode se abrir para aquilo que está disponível para você no universo, para novas situações, para novas atitudes, para novas escolhas, porque senão você vai escolher mais do mesmo e não vai ver que tem outras chances que estão abertas para você. Entenderam? Bom, eu só queria ver se tem alguma pergunta, então vou dar continuidade.
Existe dentro da constelação algumas leis que dentro que o Bert chama ordens do amor, né? A primeira delas é hierarquia, né? A hierarquia. Aquele que chega primeiro tem direito à precedência, né? Tem que ser honrado e respeitado. Tem que dar um lugar para aquele que chegou primeiro. E tem muitas dinâmicas, eu acho que eu já falei sobre hierarquia, vão lá no YouTube, tem a respeito disso mais detalhado. E do pertencimento e o equilíbrio no dar e receber. Então eu queria agora fazer uma dinâmica com vocês sobre hierarquia, tá? Então peguem uma cadeira que esteja aí do seu lado e eu queria que vocês entendessem, mas no sentir, não na mente, não na querer compreender, mas sentir literalmente como você se sente numa determinada posição e numa outra posição. Então vamos entender o campo fazendo um pequeno exercício. Você vai pegar uma cadeira e coloque do seu lado esquerdo, do lado do seu coração, tá? Coloca lá. Essa cadeira vai representar a figura do seu pai ou da sua mãe. Você pode escolher. Então coloca lá. É uma pessoa só, tá? Ou pai ou a mãe. Coloca à sua esquerda e se posiciona do lado dessa cadeira. Observa no seu corpo o que você sente ali. Se é um lugar confortável, se não é, se alguma coisa te incomoda, se você dá um passo para trás ou para frente, se você quer sair dali. Observa. É uma sensação. Depois que você sentir, eu quero que você mude de lugar e sinta de novo como é estar do outro lado. Estar com esse pai ou essa mãe à sua direita. E observa se é melhor ou é pior. Isso é um trabalho bem básico, tá, gente? Bem básico, mas é importante o sentir. E observe qual dos dois lugares é melhor e me fala aqui. O que é que vocês sentiram? É só o sentir. O que é melhor, do lado direito ou do lado esquerdo? Quando o pai ou a mãe está do seu lado esquerdo ou do seu lado direito? O que é melhor? Quero saber. Vão falando aí, eu vou dizer por quê. E ninguém fala. Ainda estão sentindo? É muito rápido, gente. Dá para sentir no corpo. Do lado direito é melhor ou pior? Quando a mãe está do lado direito é melhor? É isso? Aham. E sabem por quê? Direito ficou melhor. Ótimo, é isso mesmo. E sabem por quê que o direito fica melhor? Porque na hierarquia não sentiu diferença dos lados. Melhor do lado direito. A melhor do lado direito. Isso. Quando você não sente essa diferença, ou quando você está com a mãe ou com o pai no seu lado esquerdo, você está se sentindo maior do que a sua mãe ou o seu pai. Então, você tem que olhar por que você está fora do seu lugar. Porque diante deles, você é muito menor. Nesse momento, o lado esquerdo é melhor. Não sei por quê, né? Às vezes, você está tomando conta da sua mãe e você está se sentindo a mãe da sua mãe. Mas você nunca vai ser. Em nenhum momento você vai ser. Às vezes a gente se toma por uma arrogância,
por um orgulho, por uma vaidade, porque de alguma forma eu estou tomando conta ou de alguma forma eu me coloco nesse lugar de maior. Às vezes os pais estão velhos ou estão doentes e nós, como filhos, temos que cuidar mesmo dos pais. Mas nós nunca podemos deixar de ser os pequenos diante deles. Essa força tem que ser mantida e tem que ser honrada e respeitada. E aqui está o pai, aqui está a mãe, aqui está o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Sempre da esquerda para frente, né? Então esse movimento, os dois lados estão me sentir bem. Pensei no meu pai. Você se sentiu bem dos dois lados? Pois é. Só que, às vezes, a gente se coloca no lugar de um pai ou no lugar de uma mãe ao lado do outro, né? Por exemplo, se o pai morre, aí um filho pode tomar o lugar desse pai. E aí você fica com a mãe à sua esquerda. Ela passa a ser sua esposa, né? E como que ela vai ser sua esposa? Você nunca vai ser o marido dela. E você nunca vai ser o pai dessa família. Porque você é filho. Você não pode perder o seu lugar. Senão, como você vai fazer uma família? Se você já tem uma. Muita gente nem se casa quando se coloca nesse lugar. É muito lindo, Fernanda. É muito lindo esse pensamento sistêmico. Você tem que se colocar e se posicionar sempre naquele lugar. A mãe não pode ser marido, a mãe não pode ser esposa, a mãe é mãe e o pai é pai. Né? E você é filho e não pode também ficar no lugar do filho mais velho. Você tem que ocupar o seu lugar. O lugar é hierarquia. Quando os pais são frágeis em sentido emocional, faça uma constelação para que, de alguma forma, essa constelação, eles ganhem o suporte, eles possam olhar para aquilo que dá força para eles. Porque não é você que vai dar força, senão você acaba saindo do seu lugar, entendeu? Você que perde a força. De alguma forma eles se uniram e com amor eles fizeram você, te deram a vida para que você fosse além deles. Mas a gente não consegue ir quando a gente fica olhando para trás. Então a gente perde a vida, perde as oportunidades porque a gente está fora do nosso lugar. O nosso lugar é sagrado. Nós temos que lutar pelo nosso lugar. Mas nós só podemos conquistar o nosso lugar quando nós reverenciamos pai e mãe como os maiores. Não importa o que eles fizeram ou o que eles não fizeram com a vida deles. Não importa o que aconteceu lá atrás. Porque quando você tem pena, você acha que eles são frágeis, você está se colocando às vezes no lugar de um pai ou de uma mãe que faltou para eles. Então você passa a ser pai do seu pai ou pai da sua mãe ou mãe da sua mãe. Entendeu, Fernanda? Eu cuido dos meus pais, meu irmão e minha tia. Todos fazem tratamento psicológico. Você entendeu onde é que você está? Como é que você vai ter a sua vida? Como é que você vai olhar para a sua vida se você está totalmente fora do lugar? É complicado isso. Isso é um bom caso para uma boa constelação. Porque nós precisamos ver aonde isso começou. O fenômeno do campo vai nos mostrar aonde que precisa ser a cura. A causa primária dessa história que se repete no seu seio familiar. Porque um casal também, quando se encontra, ele acaba espelhando as suas situações e acabam repetindo. Esse perdeu a mãe cedo, esse perdeu o pai ou a mãe cedo também, e eles estão na mesma carência. E aí você passa a ser a mãe deles, né? Então, essa que é a história. Qual é o objetivo desse trabalho? É a reconciliação com a sua história. Você tem que se reconciliar com a sua história, tem que se posicionar no seu lugar, tem que deixar que aqueles possam olhar para a sua dor, mesmo que eles não estejam às vezes presentes, eles olham para a dor deles, eles ressignificam, eles são acolhidos por aquilo que faltou para eles e de alguma forma a alma deles preenche. Em alguns casos, os pais às vezes precisam adultecer, porque não adulteceram. Porque se os pais não adultecem, onde é que o filho fica? O filho perde a infância e adultece rápido demais para ser pai ou mãe do pai ou da mãe. Bom, outro objetivo do trabalho é a melhor solução para o sistema como um todo.
não só para um, mas para todos. Não adianta eu querer resolver só para mim. Ah, eu quero que o meu marido volte para mim ou fique comigo. Mas se ele não quiser? E se ele já estiver apaixonado por outra pessoa? Você vai forçar uma barra? Mesmo que ele não goste mais de você? O que você está fazendo? Né? Então, a melhor solução dentro de um campo é aquela que é boa para todos. E muitas vezes tem situações de vida e morte. E nós precisamos aceitar. É muito difícil, eu sei. Principalmente a superação dos traumas, né? O objetivo maior do nosso trabalho é fazer com que o cliente olhe para o trauma, acolha o trauma no seu coração, faça o luto, e só fazendo luto e só acolhendo aquela dor é que ele vai liberar. Ela deixa de se perpetuar, ela deixa de ser um peso, entendeu? Ela deixa de tirar a sua energia. Ajuda de que forma? De que forma nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar sem querer ajudar, né? Porque nós não podemos modificar o campo. O campo é o que ele é. E o campo, ele tem uma inteligência própria, ele tem uma natural dele, ele tem uma consciência que o Berto chamava de fenômeno. O fenômeno se mostra no campo. Ah, Silene, mas boneco? Boneco também dá para ver muita coisa, muito. A gente faz trabalhos incríveis no individual, é maravilhoso. E assim, o fenômeno do campo do cliente, ele mostra por inteiro a necessidade dele, a prioridade dele, aquilo que precisa ser resolvido, né? Precisa conhecer para não repetir. Isso mesmo, Eliana, com certeza. Conhecer para não repetir, exatamente. Porque na hora que você conhece, você tem uma nova escolha, você tem uma nova visão. Porque enquanto você não sabe e você não vivencia, ou aquele arquivo lá atrás não tem aquele arquivo lá atrás, quando você coloca o campo, ele tem a oportunidade de quê? De reviver numa cena, num espaço vivo, a mesma história, e olhar para aquele conflito e ressignificar, e resolver, fazer as pazes, por exemplo, ou pedir desculpas numa coisa que ele não pediu lá atrás. Nós não podemos forçar, mas ele pode acontecer. E se ele acontece, quem vai ganhar é o cliente que está colocando o trabalho. Então, o facilitador está ali apenas para mostrar aos representantes novas possibilidades. E o sistema que decide aceitar, acolher e ressignificar. Não é o facilitador que vai forçar uma barra, dizendo, toma isso é seu, não é meu. Isso não existe em constelação. Isso é puramente, não existe isso, tá? Então, o efeito primário, a solução resolvida lá atrás é que vai trazer essa consciência amorosa a serviço da compensação desse campo familiar. Vai trazer novas atitudes e novas soluções para todos que pertencem à família ou ao sistema da empresa, ou seja lá de quem for. Gente querida, toda quinta-feira às 20 horas eu tô aqui com um olhar sistêmico, com uma visão sistêmica, e toda segunda-feira às 20 horas a gente está trabalhando sobre o livro das invocações, a gente sorteia uma invocação, a gente ora junto, a gente ressignifica e vê o que na realidade o campo, né, que se forma na nossa live está precisando, tá bom? São 9 horas, eu vou ter que desligar, senão não vou poder gravar. Amei vocês aqui. Soltem um monte de coraçãozinho que eu vou adorar. Obrigada, Dê. Beijão, querida. Até sábado. Em sábado nós temos aula. Um beijão.